missionária Edna, por este privilégio, através da vida do pastor Isaías, que tem dado o aval para este trabalho. Este trabalho não está se limitando apenas à sede, ao templo sede, mas tem avançado pelo campo, e espero em Deus que eu possa ter o privilégio de estar participando, nem que saia levando um copo d'água para vocês. Que Deus nos recompense, que Deus continue dando ao pastor Isaías esta visão de águia, para que nós possamos ser fortalecidos nesses últimos dias, onde a igreja está sendo tão atacada e as famílias estão sendo tão desprezadas por causa de algumas ideologias que renunciam à presença de Deus no meio da família. E se Deus não está no meio da família, a bênção não acompanha. Alguns podem ter riquezas, podem ter cultura, conhecimento, viagens, mas se não tem Deus, tudo isso é tesouro que o ladrão mina e a traça rola. Mas quando nós temos Deus, a bênção de Deus que não acrescenta dores, ela estará selada lá no céu, onde ninguém pode tirar de você, estará com você para todo sempre, na glória de Cristo Jesus. Nós fizemos uso de uma passagem bíblica no livro dos Cânticos, o Saltério, os Salmos, o número 144, e o verso de número 12 e o verso número 13. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transportam os nossos celeiros entulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Esta aqui, irmãos, é a aspiração, o desejo, o anseio do salmista, que a sua família, que os seus filhos sejam estruturas de uma casa real, sejam aquilo que é mais importante para um templo, para uma construção no período do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, que sejam pedras de esquina, como Jesus é a pedra angular, que esses filhos também sejam pedras de esquina, que fazem com que a casa toda seja sustentada e não venha desmoronar. O anseio que o pai está impondo aqui para os filhos é que os meus filhos deem continuidade ao meu legado. Porque se eu construo uma casa e os filhos fazem parte deste fundamento, dessa fixação, desta solidez, o meu anseio é que os meus filhos deem continuidade na sua posteridade a esta firmeza, até porque a pedra angular nada mais é do que um fragmento de rocha tirado de uma grande montanha, moldado e colocado naquele ângulo para que a casa seja firmada. Aí vem Jesus no Testamento e diz assim, que bem-aventurado é o homem que firma a sua casa sobre a rocha. Pode ter dificuldades, pode ter batalhas, tanto para a casa na areia quanto para a rocha. Só que a da rocha tem um problema. Para você fixar a casa na rocha, você precisa se esforçar um pouco mais. A da areia, qualquer coisa, você começa a construir. Mas a da rocha, você tem que cavar, até achar a rocha. Enquanto você não acha a rocha, você não começa a construção. O salmista está dizendo aqui que ele quer deixar para a sua posteridade que o seu anseio é que os seus filhos possam seguir o seu exemplo. Aí eu pergunto para mim mesmo, e inevitavelmente pergunta para os pais e mães que estão aqui presentes: qual o nosso legado? O que nós estamos deixando para os nossos filhos, para que eles deem continuidade à nossa história? O que nós estamos fazendo para estas crianças, para estes jovens, para esses adolescentes, que eles, quando ficarem idosos, os cabelos grisalhos, calvos, com os dentes
uma boca ascendente diz assim: olha, isto aqui eu aprendi com meu pai, isto aqui eu aprendi com a minha mãe. E aí então, são tantos textos bíblicos que poderia apontar para esta área, e todas as coisas que nós podemos citar para os nossos filhos. O mais importante é o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da ciência, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A ciência é uma ferramenta que o homem sábio consegue manipular para adquirir as grandes coisas. Muita gente tem conhecimento, muita gente tem doutorado, PhD, tem pós-graduações em várias áreas, mas não é sábio. Muitas pessoas que estão aqui talvez nunca passaram por um banco acadêmico, nunca estiveram diante de uma cátedra sendo testado por algum avaliador, quer ser de monografia ou de TCC. Tem mais sabedoria do que certos doutores que estão sentados nas cadeiras famosas, porque você teme a Deus. E quem teme a Deus não é tolo. Quem teme a Deus é sábio, porque não semeia só nesta vida, semeia também para a vida eterna. A sua colheita é mais preciosa e mais valiosa do que a desses homens. Eu quero só tomar por base, já que nosso tempo está muito limitado, um personagem para nós vermos o legado que ele deixou. Esse personagem se chama Noé. Noé é um personagem bastante conhecido da igreja. Nós vemos Noé como um tipo de Jesus, como um tipo da igreja e como um tipo daqueles crentes que não passarão pela grande tribulação. Mas Noé não tem muito significado se naquela arca entrasse ele só. Se apenas Noé se salvasse naquela arca, nem eu nem você estaríamos aqui. Noé teve o seu primeiro filho. Olha como Noé era jovem, ele tinha 500 anos, um adolescente. Com 500 anos, Noé teve o seu primeiro filho, e com pouco tempo ele teve o segundo e o terceiro filho. Nesses 500 anos especificamente, Deus falou com Noé. Nesses 500 anos, Deus resolveu ministrar para Noé. Mas Noé não aparece na Bíblia por acaso, não. Noé vem trazendo também dele um legado. O pai de Noé colocou na vida de Noé um legado. O avô de Noé colocou em Noé um legado. E o bisavô de Noé colocou um legado. Então, muitas vezes eu reproduzo na minha vida, na minha prática, na minha fala, aquilo que eu herdei dos meus pais. Muitas vezes meu modo de proceder. E não falo nem pela questão genética, não falo nem pela questão de DNA. Eu falo justamente pela convivência. E aí há uma discussão filosófica que eles dizem se o homem é produto do meio ou se o homem modifica o meio onde está. Nós, como cristãos, fomos produto de um meio gerado pelos nossos pais. Mas como cristãos, lavados e remidos, cheios do Espírito Santo, quando nós chegamos com a glória de Deus, nós precisamos transformar o meio aonde nós estamos. Precisamos ter a diferença em meio às trevas. Precisamos fazer com que a luz brilhe em meio ao caos. Muita gente desesperada, desolada, aflita, afligida, angustiada, chateada até com Deus. Mas nós precisamos mostrar para essas pessoas que estão desta forma que há um caminho, que há uma solução, que nada está perdido quando Deus entra na causa. Quando Deus entra na causa, Ele entra para modificar a estrutura da casa. Quando Deus entra na causa, Deus faz com que a casa se torne uma casa de oração e passa a ser um lar. Noé é este personagem que vem, ele é filho de Lameque, ele é bisneto de Enoque. E Enoque é aquele que aos 65 anos gerou um filho e chamou esse filho de Matusalém. O nome Enoque significa dedicado ou devotado. Dedicado a quê? Devotado a quê? A gente sabe que pela história de Enoque,
Enoque andou com Deus. E há teólogos que explicam que andar com Deus de Enoque não é andar do lado, não é andar atrás, não é andar na frente, é andar boca a boca. Quando Enoque andava, Deus respirava e soprava o seu fôlego, o seu conhecimento, o seu entendimento na boca de Enoque. Assim como ele fez com Adão, gerando vida. E esta vida de Deus impetrada, ministrada, colocada dentro de Enoque, gerou uma comunhão que Enoque não quis mais estar neste mundo sem o Senhor. E aí o pai de Enoque chama ele de dedicado, devotado. Olha que coisa, eu dedico esta criança a alguém. E aí Enoque tem um filho. Estou falando para chegar em Noé, o nosso legado que nós precisamos ter. Ainda em tempo, irmãos, antes que eu esqueça, seus filhos podem estar adultos, como dizem, né, os antigos, sobre si. Mas se você tem 2 joelhos e um estômago para jejuar, Deus muda a história de qualquer um. Se você ainda tem o temor de Deus, Deus muda a história da sua família. Só depende de você. Está em tempo ainda de mudar essa história. Pode ter começado com choro, até porque a nossa vida começa com choro, né? Quando a gente nasce, a gente não ri. A primeira coisa que a gente faz é chorar. Mas a Bíblia diz que pode o choro durar a noite inteira. Mas pela manhã a alegria virá. E ela se manifestará. Depende de você. Aí vem Matusalém. Olha que loucura de Enoque. Quando Matusalém nasce, Matu, irmãos, significa morte. E Salém significa trazer ou enviar. Que pai é esse? Que Enoque é esse que andou com Deus e disse que o nome do filho dele é: com sua morte trará, com sua morte enviará. Você colocaria o nome de um filho desse, o nome desse no seu filho? Matuzinho, Matu. Faria isso, moça? Mas Enoque andou com Deus e Enoque era profeta. Enoque estava delimitando uma profecia da parte de Deus. E aí a profecia tem 2 parâmetros. Um acontece neste período e o outro só acontece com Jesus. E aí Enoque significa isso: com sua morte trará. Matusalém. Matusalém tem um filho. O nome desse filho é Lameque. Lameque é o pai de Noé. Nós não vemos muitas coisas em relação ao Lameque. Nós só percebemos pela fala dele, quando Noé nasce, que eles estão vivendo em plena angústia, em plena tristeza, em pleno sofrimento. E ele culpa tudo o que ele está vivendo por causa do pecado de Adão. Ele termina culpando Adão pelo sofrimento que ele está dizendo, que ele está vivendo. E aí quando ele vê o seu filho Noé, tem uma coisa interessante. Noé aparece no texto bíblico, pelo menos na versão que tem em mãos, destaca Noé entre os filhos de Lameque. Noé é o primeiro filho que nasce, e ele diz: nasceu-me um filho. Ele não diz nem definindo um filho, mas ele diz: nasceu-me um filho. E quando ele diz isso, nasceu um filho, ele diz: eu vou chamá-lo de Noa. Vou chamá-lo de Noé, por causa da maldição que a terra foi amaldiçoada por Deus, por causa do pecado de Adão. Eu não sei como é que está a sua casa. Talvez você está dizendo que está vivendo dias de maldição, dias de provas, dias de muita tristeza, de muita dor. Mas Deus já tem preparado para você um Noé. Deus já tem preparado para você um Noé. E é preciso que os pais tenham esta percepção. Percebam que os filhos não são maldições, são bênçãos que precisam ser tratadas no joelho. São bênçãos que precisam ser tratadas no jejum. São bênçãos que precisam ser tratadas na palavra de Deus.
Ensina o teu filho, a criança, o menino, no caminho. Não é mandá-lo, não é ir com ele, é vir com ele. A hora é esta. Não tem nada perdido para Deus. E aí Lameque, filho de alguém importante, que é Matusalém, neto de alguém importante, que é Enoque, que andou com Deus, vou chamar este menino de Noé, porque ele nos trará consolo. Olha que coisa interessante, irmãos. Lameque está colocando sobre Noé a visão que o Espírito Santo faz com a igreja. Quando Jesus vai aos céus, assunto aos céus, lá no Monte das Oliveiras, ele diz assim: não vos deixarei só, ficai porém em Jerusalém, porque daqui a alguns dias vocês serão revestidos de poder. E lá no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 do Evangelho de João, ele diz assim: o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Consolador, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu disse a vocês. Todas as minhas promessas continuam de pé. O Consolador tem essa função de te consolar, de convencer, de fortalecer em meio às adversidades, em meio às provas, em meio às dores, em meio às agruras desta vida. Imagina, Noé olha para uma criança e chama ela de consoladora. Agora imagina um negócio assim no seu peito e diz assim: eu tenho consolador dentro de mim. Quando eu deito, ele deita comigo, mas ele não dorme porque ele vigia o meu sono. Porque o guarda de Israel não dormita e nem cochila. Aquele guarda não bosqueneja. Ele permanece de pé para guardar a tua família, para guardar a tua casa, o teu casamento, os teus projetos. Porque os teus projetos estão diante do altar de Deus. A tua família está diante da casa do Senhor. Enquanto houver joelhos, nada está perdido. Porque até Satanás vai ter que se dobrar diante do Senhor. Diz o texto bíblico: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Noé veio com esse desafio: consolo e descanso. O nome de Noé também significa descanso. Agora imagine, dentro da cultura judaica, cultura hebraica, tem o primeiro dia. Lá não existe domingo, lá não existe segunda-feira, lá não existe terça-feira, lá não existe quarta-feira, lá não existe quinta-feira, lá não existe sexta-feira, mas lá existe o Shabat, lá existe o sábado, lá existe o sábado. Aí quando é o primeiro dia depois do sábado. O segundo dia depois do sábado. O terceiro dia depois do sábado. O sexto dia depois do sábado. E quando chega o sábado, a palavra sábado significa descanso. A palavra sábado significa descanso. Antes da lei mosaica ter sido constituída lá no Sinai, capítulo número 20 de Êxodo, lá para Lameque, Deus estabeleceu um sábado dentro da sua casa para descansar diante de Deus. Está aflita, descansa diante de Deus. Está aflito, descansa diante de Deus. Está angustiado, repousa diante de Deus, porque Deus já tem preparado o descanso. Olha, diga Jesus, capítulo 11 de Mateus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso que você precisa, que sua família precisa, está em Deus, está no Senhor, está naquele que tudo pode. Depois de Noé, irmãos, eu vou entrar já em Noé, capítulo número 9, já começo a agradecer pela minha oportunidade. Depois do dilúvio, a morte de Matusalém acontece no mesmo ano em que Noé entra na arca.
salvo engano, no ano de 1656. Um ano antes, 2 anos antes, Lameque morre. O ano 1656 é o calendário judaico, a partir do nascimento de Adão. No ano 1656, quando Noé entra na arca, antes de Noé entrar na arca, Matusalém morre. E aí a profecia de Enoque se cumpre, com sua morte trará. O nome de Lameque é poder e direito. Trará poder e trará direito, e nos consolará e nos dará descanso. É o nome de Noé. Deus está honrando a profecia de Enoque. E quando isso está acontecendo, o dilúvio não acontece da noite para o dia. E antes que eu esqueça, irmãos, andam pregando aí há séculos dizendo que naquele período não chovia. Não é verdade. Não é verdade. Você já ouviu algum lugar árido, algum lugar desértico que não chova? O que acontece? Tem vegetação? Tem rios? Pense, Noé, o dilúvio aconteceu com 1656 anos. Pense, passaram 1 milênio e meio sem chuva, irmãos. Que animal sobreviveria? Se Deus deu ordem para Adão, dentro do jardim, fora do jardim, para lavrar a terra, ele ia lavrar o que, irmãos? Aí importam o versículo, capítulo 2 de Gênesis, dizendo que não chovia. Olha o texto, o contexto do capítulo 2 está dizendo. Diz que não chovia porque não tinha nem vegetação, nem homem sobre a terra. Se não tem quem cuide, para que eu vou mandar chuva? Mas diz o texto bíblico, pode olhar capítulo 2 de Gênesis, diz o texto bíblico que um vapor subia sobre a face da terra. E isso é antes do pecado. Quer dizer que Deus ia largar a sua criação, a coroa da sua criação, morrer de sede, de fome, se Ele mesmo disse que iria cuidar. Se Ele mesmo disse. E isso me chama a atenção, irmãos, especificamente dentro desse contexto, é que quando nós olhamos, é tipo os nossos dias, irmãos. Sabe por que as pessoas não acreditam quando a gente fala que Jesus vai voltar no arrebatamento? Porque olha assim, eu ouvia isso desde a época de minha avó. É chuva que cai lá atrás. Eu via isso lá quando a irmã fulana de tal chegou aqui pregando o evangelho. Já é chuva que caiu lá atrás. Eu ouvia falar quando o irmão fulano de tal que ajudou a carregar as pedras dessa igreja, falava que Jesus ia voltar. Ah, essa pandemia, isso sempre aconteceu, irmãos. Olha a varíola, olha a tuberculose, olha a rancenias, olha tantas doenças que já tinham, isso já aconteceu. É chuva que está caindo como um sinal que o dilúvio vem, que a profecia foi lançada através de Matusalém. Mas o povo diz assim, isso é coisa de religioso. Isso é, e ainda tem crente dentro das igrejas, assim, isso é coisa de fanático. É a chuva caindo, irmãos, é um sinal. Noé passou 100 anos construindo a arca. Imagina que de vez em quando devia haver um sereno, mas 100 anos, irmãos. Não é muito tempo uma promessa, não? Comparado com a eternidade, não é nem um segundo. 100 anos diante de Deus não é nada. E você com Deus viverá para todo sempre, irmãos. Todo sempre. Não é nada. Aí pensa comigo. Vai passando. Aí anúncio, a pregação. E alguns aqui, Matusalém, Enoque, conviveram com Adão, antes que eu esqueça. Conviveram com Adão. Viram Adão, conversaram com Adão. Adão explicou o que tinha acontecido lá no Éden. Mas eles não se converteram. Muitos não se converteram. E aí quando Noé, não é Noé que entra na arca, irmãos. Eu quero que os irmãos escutem isso. Não é você que entra na arca, é Deus que manda você entrar. É Deus que manda, oh glória. Acho que você não entendeu. Pela minha vontade, pela sua vontade, eu não estaria aqui, irmãos. Pelo meu querer, eu estaria em outros lugares, fazendo outras atividades. Mas quando Deus escolheu a sua família, deu um recado para os seus pais, diz para você, entre na arca. Vai entrar sozinho, irmão, irmã, não. Cadê o marido? Cadê o filho? Cadê a esposa? Cadê a nora? Cadê o genro? Cadê o pai? Cadê a mãe? Chama! Porque a porta
homem sério, irmãos. A porta não fecha para te destruir, nem destruir a tua família. A porta se fecha para te proteger, para proteger a tua casa, para que os teus não pereçam com este mundo, para que a tua família habite com Cristo lá na glória para todo o sempre. E aí eles entram na arca. Você pensa que choveu logo? Não choveu logo não, irmãos. Não choveu logo não. Eles pegam os animais. Imagina Deus dando ordem aos anjos. Olha, facilita o trabalho de Noé que eu estou com pressa. Facilita o trabalho de Noé que eu estou com pressa. Facilita o trabalho de Noé que eu estou com pressa. Talvez Deus está dizendo para você: facilita o trabalho dos meus anjos com a tua família que eu estou com pressa. Meus anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que têm herdado a vida eterna. Convence, converte, chama para a tua casa, ora, fala com Deus, fala aqui que na minha casa tem solução para eles. Nada está perdido para a sua família, nada está perdido para você, nada está perdido para os seus pais. Esses dias eu estava falando com Deus. A gente luta tanto pelo filho dos outros, batalha, chora, pede oração, se angustia, visita, é perto de Deus. E os meus, Deus? E os teus? Será que você não se compadece pelos seus filhos, pelos seus pais? Vai deixá-los ir para o inferno por negligência? E os teus? O que farás diante de Deus quando Ele cobrar a conta de você? E os teus? Isso os angustia, irmãos, os aflige, os abate. Ainda dá tempo de chamá-los para entrar na arca. Ainda dá tempo. Noé consegue reunir os animais, consegue reunir os cereais. Ele entra na arca. Sabe o que acontece? Não chove. Pode ir ao texto bíblico. Não chove. 7 dias sem chover, esperando a hora do Senhor. Engraçado. 7 dias para a criação. 7 dias esperando a chuva dentro da arca. Cuidado, viu? Está esperando, não sai não. Continua dentro da arca. E se ele disse que vai chover, vai chover. Se ele disse que vai molhar a sua horta, vai molhar a sua horta. Não se preocupa não. Se ele disse que vai florescer, vai florescer. Você não viu a chuva, não precisa ver não. Faz igual Elias. Vai lá, moço, dá uma olhada ali em cima do mar da Galileia ou do mar Mediterrâneo. Me diz que está vendo. Olha, eu não vejo nada. Primeira vez, eu vejo nada. Segunda vez, 7 vezes. O que você vê? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem chamado Jesus de Nazaré. Vai chover, irmão. Você disse que vai chover, irmãos. E aí, quando eles estão ali, eu já estou concluindo. Quando eles estão ali, irmãos, aquele povo zomba. Aí Jesus assim: olha, assim como foi nos dias do consolo que eu dei consolo, eu chamei, eu falei, eu anunciei, eu proclamei. Eles não me deram atenção. Assim também serão os dias que nós estamos vivendo. Farão tudo que tem direito, menos ouvir a minha voz. 7 dias na arca. Interessante que o casamento judaico levava 7 dias. Os noivos enclausurados dentro de um ambiente preparado para eles, com todo tipo de víveres, para que eles tivessem verdadeiramente uma lua de mel. O interessante é que nós olhamos a grande tribulação e percebemos que ela levará 7 anos ou 7 dias de anos. É uma semana espiritual. Interessante que enquanto este mundo está sofrendo aqui nestes 7 anos, a igreja está vivendo 7 dias de glória lá no céu com o noivo. Vai ficar de fora da arca, irmãos. Deixa zombar da sua fé. Deixa chamarem você de cafona, de quadrado, de retangular. Deixa. Porque hoje eles riem e zombam. Mas se não fizeram aliança com Jesus, a tendência é chorar. Eu encerro esta mensagem. Que legado eu tenho deixado para os meus filhos? Matusalém deixou uma profecia, Enoque deixou uma profecia. Matusalém se apropriou da profecia. Lameque replicou a profecia e ensinou o temor do Senhor.
Uma coisa que eu acho interessante, eu quero encerrar, é que o nome da esposa de Noé não aparece. Há um livro espúrio, apócrifo, que diz que o nome da mulher de Noé talvez fosse Noélia. E ela fosse, é para rir não, por causa é sério. E ela fosse das filhas de Caim. E aí uma coisa interessante, se o nome dela foi omitido, claro que o nome dos filhos, das esposas dos filhos também foram, dá uma ideia subentendida que ela também foi omissa. E aí tem um problema. Tem Noé, que vai cometer um pecado lá no capítulo 9, amaldiçoando depois Canaã, e tem uma esposa omissa. Olha que legado ruim está acontecendo. Por causa da omissão do nome da esposa de Noé, depois que eles saem, todos me ouvem? Depois que eles saem da arca, o preço que Noé vai colher com um dos seus filhos é muito grande. O preço que ele vai colher por causa da omissão. E eu já encerro agora em nome de Jesus. Noé planta uma vinha. Noé não plantou um pé de uva. Noé plantou uma vinha, uma plantação de uvas, parreiras. E aí uma plantação dessa para gerar o suco, o mosto e o vinho, em torno de 3 a 5 e 6 anos. Depois que Noé sai da arca, ele passa aproximadamente 6 anos para colher dessa fruta e produzir o vinho. O interessante é que ele ter feito o vinho experimentado. E que vinho gostoso. Que bênção de Deus. Mas aí tem um detalhe. É preciso no casamento também ter vinho novo. Não é? Porque o vinho guardado dentro de determinado lugar, o vinho faz o suco. Com o tempo ele vai fermentando. Os fungos, as bactérias vão entrando ali, ele vai gerando gases, ele vai fermentando, ele vai azedando, ele pode virar vinagre, mas ele pode virar também bebida alcoólica. E quando isso está acontecendo, Noé não percebe. Olha que legado ruim. O da esposa de Noé foi a omissão. E o de Noé foi um vacilo, que até certo ponto Noé não está errado, irmãos. Não está errado. Noé se embriaga com o fruto da terra que ele consumiu. Só que Noé não está no meio da rua, pagando vexame não, viu? Cambaleando, dando pagode não. Perdoe porque pagode não, baiano, né? Dando vexame. Não, irmãos. Noé está dentro da sua tenda, reservado, abrigado, e dá a entender que a esposa também não está com ele, não está com ele. O que acontece? Os 3 filhos, o texto bíblico mostra que os 3 filhos estavam diante da tenda de Noé, mas Cão, que tem o seu nome, entre outras definições, de inflamado, e inflamado é paixão exacerbada, e aí eu não vou entrar no mérito, porque existe uma teoria para justificar qual é esse nome de Cão que acontece com Noé, porque Noé amaldiçoou o neto mais novo chamado Canaã. Se fosse para amaldiçoar alguém, ele deveria amaldiçoar Cão, mas ele lança uma profecia perversa contra Canaã, que parece que não tem nada a ver com a história, e por causa disso, a terra de Canaã é amaldiçoada. E aí o que acontece, já concluindo a mensagem, Cão entra na tenda, sai falando, gargalhando, pelo menos é essa a primeira definição que se tem, a outra eu não vou explicar, do que aconteceu com o pai. Os outros irmãos pegam as capas, colocam acima dos ombros, não é no rosto, acima dos ombros, nas costas, e vão andando, entram pela tenda até chegar, até topar no pai, e enrolam sem vê-lo. Sem vê-lo. Pode salientar que ali não tinha luz elétrica. E quando isso acontece, irmãos, Noé desperta do vinho e abençoa os 2 filhos e amaldiçoa Canaã, irmãos. Quem foi que errou, grosseiramente falando? Noé, não estava bêbado, não é assim? Olha que legado ruim. Bêbado. E Cão passou uma maldição para o filho dele por causa da atitude dele com o pai, com o patriarca. Às vezes a gente vê esses velhinhos de cabelo branco, a gente despreza, né?
Cuidado que aí pode estar um Noé, pode estar um Lameque, pode estar um Matusalém. A gente precisa honrar, porque muitas vezes o desprezo que eu tenho com os idosos se torna maldição sobre mim, sobre a minha família. E aí quando Noé se desperta daquele vinho, amaldiçoa Canaã, irmãos. E o que é que tem isso? E eu já concluo agora em nome de Jesus. É que essa maldição perdurou. Essa maldição foi tão terrível que no capítulo 15 de Gênesis, Deus fala sobre Abraão, faz um pacto com Abraão, uma aliança. Deus passa pelo meio das partes daqueles animais que estão divididos lá no capítulo 11 de Gênesis, fazendo aliança com Deus em forma de fogo. Deus faz a própria aliança com Abraão. Não é Abraão que faz, não. Deus só faz partir os animais. E Deus passa pelo meio. Passar pelo meio é a aliança. Esse é o significado, passar pelo meio das metades. E quando isso está acontecendo, Deus diz para Abraão: olha, sua família vai descer para um povo estranho e ficará lá presa por 400 anos. Esse povo é cruel, mas depois de 400 anos eu tirarei de lá com mão forte. Sabe o que é esse povo? Mizraim. Mizraim é Egito. Os egípcios são descendentes de Canaã. O que você vai deixar? O que eu vou deixar? O que eu posso fazer para mudar a história da minha família? O que você pode fazer? Vai chamar um psicólogo? Vai chamar um advogado? Vai chamar um terapeuta? Vai chamar um psiquiatra? O que você pode fazer para mudar essa história? Jesus é maior que Matusalém. Com a sua morte ele trouxe vida para nós. Jesus é maior do que Lameque. Porque Lameque significa poder, mas Jesus me disse: me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é maior do que Noé. Jesus envia para mim, porque eu envio para vocês o Consolador, aquele que vai te fortalecer no meio dos dias de angústia. O que precisamos fazer, irmãos? O que precisa Deus fazer ainda para você entender? Para que eu entenda que é hora de despertarmos deste sono. E Deus abençoe a tua casa. E Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Pastor Edson. Amém. Amém.